Olá pessoal, aqui é o Ney Meziá e eu vou falar um pouquinho sobre crenças negativas e dor lombar crônica. Eu acho que hoje a gente não pode deixar de, quando a gente vai atender um paciente com dor lombar crônica incapacitante, a gente não pode deixar de saber quais são as crenças dele sobre as alterações anatomopatológicas, sobre o que está ali, o que foi mostrado para ele, caso ele tenha feito ressonância magnética, sobre atividade física, sobre repouso, né, sobre qual a tendência com o passar do tempo para aquele quadro. Né? Então acho que tudo isso a gente consegue entender numa boa escuta na anamnese, a gente entender, fazer uma linha do tempo, entender o que aconteceu ao longo do tempo, como essas crenças podem ter atrapalhado. Um exemplo é fazer uma ressonância magnética precoce num paciente com dor lombar localizada, sem sinais e sintomas de dor radicular ou radiculopatia, e que desenvolveu uma dor lombar crônica. E aí quando você conversa, se aprofunda um pouco mais para entender o que ele pensa sobre o seu próprio corpo, você vai ver que tem muita coisa aí, muita crença negativa, praticamente, né? A gente tem muitos estudos qualitativos mostrando isso, e dificilmente a gente encontra um paciente com dor lombar crônica incapacitante que não tenha essas crenças que estão longe de terem bases científicas. Né? Ele ouviu por aí que cuidado com a coluna, cuidado ao se abaixar, dobra o joelho e o quadril quando for se abaixar, você não pode correr porque vai danificar os seus discos, você tem que ir para a academia, tem que manter o abdômen contraído o tempo todo, protegendo a sua coluna durante os exercícios. A sua coluna é de uma pessoa de 80 anos, toma cuidado, a tendência é só piorar. Né? Então tudo isso, eu acho que eu, por exemplo, deixava passar num passado não muito distante, deixava isso passar e tentava ir para uma intervenção física, mas ali o paciente estava com medo na hora de se expor, e eu não sabia o porquê, por que ele estava com medo, por que ele não queria fazer, ou então ele fazia de uma maneira que era provocativa e piorava o quadro. E hoje, sabendo que existe o medo, existe a catastrofização, a gente pode tentar identificar isso, conversar com o paciente para que ele entenda, né, e na hora que ele for se expor, ele confie mais no seu próprio corpo. Isso também pode ajudar a diminuir a hipervigilância, né? Se eu começo a confiar, né, por exemplo, no meu pescoço, eu tinha dores cervicais crônicas. Hoje eu não lembro que tenho pescoço, mas durante aquele período, depois pós-ressonância, que eu via lá as minhas alterações, eu fiquei muito tempo muito preocupado com aquela imagem, né? E no entanto hoje não lembro praticamente, não lembro que ela existe, não vou dizer que não sinto, nunca mais senti dor, mas convivo bem, autogerencio bem. E é isso que a gente quer para o nosso paciente. Né? Então, para isso, porque a gente consiga até evoluir na dimensão física, expor o paciente aquilo que ele mais teme, a gente precisa identificar as crenças negativas. E para identificar as crenças negativas que vão muitas vezes moldar o comportamento do paciente, a gente precisa de uma escuta, né? Precisa ouvir a história inteira, escutando cada detalhe, né? Fazendo com que a gente possa enriquecer a aliança terapêutica desse paciente e que ele se dê conta de que essa crença não tem fundamento, não tem porquê ficar pensando de uma forma tão ruim sobre o próprio corpo, já que não existe base científica. Cabe a nós tentarmos induzi-los, né, convencê-los, mas de uma forma muito sutil, né, para não gerar o backfire effect, de que, na verdade, eles precisam dar um voto de confiança na coluna para que os exercícios possam fluir. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.